quê? Hã? Japa News com nova notícia no ar. E é isso mesmo que vocês estão lendo aí, né? Não acredita em mim? Eu já deixei aqui pra nós ver isso aqui junto, viu? Ó, após justiça impor multa de 1,4 milhão por home school. Eu não sei nem ler essa palavra. Pai matricula filhos na escola. O que quer dizer isso aqui? Sabe aqueles pais que ensinam o filho em casa? Então, eu acho que não pode mais não, viu? Eu pensei que podia aprender em casa, mas pelo visto, eu vou ler a notícia que tá aqui, tá bom? Ó, a Justiça do Paraná determinou a aplicação de uma multa acumulada de aproximadamente 1,4 milhão de reais contra um casal da cidade de Araucária por manter os filhos em regime de ensino domiciliar. Ou seja, as crianças não iam para a escola, mas aprendiam em casa, né? Mas mesmo aprendendo em casa, ele recebeu essa multa aí. Continua aqui, vamos ver, ó. Diante do impacto financeiro severo e o bloqueio judicial de bens, os pais cederam à pressão e decidiram matricular as crianças na lei de regular de ensino. O processo vinha tramitando desde 2023, quando o judiciário fixou uma multa diária de R$2.000 pelo descumprimento da obrigação legal de matrícula. Durante o período de quase 2 anos em que mantiveram sei lá o que é essa palavra, os pais enfrentaram o congelamento de contas bancárias e a restrição de veículo, além de forte desgaste emocional. Cara, que isso? Que país é esse que a gente tá vivendo que não pode ensinar o filho em casa? A defesa da família alegou que as crianças recebiam acompanhamento pedagógico estruturado, com disciplinas tradicionais, mas a argumentação foi rejeitada com base na legislação atual, que classifica a ausência de matrícula formal como abandono intelectual. O episódio recoloca em evidência a falta de regulamentação do tema no Brasil. Em decisão anterior, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a prática do ensino domiciliar necessita de uma lei federal específica, aprovada pelo Congresso, para ser considerada legal no país. Se eu quiser ensinar o meu filho em casa, o governo tem que aceitar agora. Ainda mais com as escolas que a gente tem, que as escolas que a gente tem, a gente sabe que não é boa coisa não, né? Vamos ver o que o pessoal tá falando aqui, ó. Nem assassino é punido tão lapidamente e com tanto rigor no Brasil. Mas entendo o Estado. É vergonhoso que um casal consiga instruir melhor os filhos do que todo o sistema educacional junto. Os resultados do, sei lá o que, não sei falar esse nome, é um carimbo gigantesco de incompetência do Estado. Pode ser, parecendo que eles estão querendo acobertar alguma coisa. Porque é o seguinte, se os pais começarem a ensinar os filhos em casa, e os filhos em casa ficar mais inteligentes que os filhos da escola, quer dizer que o Estado não tá fazendo um negócio de lei, tá? Eles não querem que isso cresça. Eu acho que é isso, mas eu não sou tão inteligente, não. Eu acabei aprendendo as coisas na escola, então acho que é por isso que eu sou um pouco atrasado nas coisas. Se eu fosse ele, faria a matrícula e deixava a criança ir à escola apenas uma vez por semana e nos dias de prova. Como o sistema praticamente não reprova mais ninguém, ela continuaria avançando de ano enquanto receberia a educação do jeito que eu considero ideal. É um ponto a se levantar. Não ia precisar brigar com o Estado, ia meio que burlar o sistema, né? Ia tá fazendo tipo por baixo dos panos, né? Mas eu acho que eles queriam bater de frente pra mostrar não, pra conseguir, sabe? Fazer isso sem ter que enganar o Estado, sabe? Fazer, eu quero ensinar meu filho em casa. Eu quero, eu posso, eu que fiz ele, eu que fiz amor com a minha mulher, né? Foi eu, então eu quero ensinar ele em casa. Cara, eu imagino que esse casal aqui, o tanto que ele deve ter ficado triste, o negócio psicológico, né? E bloqueia bens, e bloqueia... Meu, eu sei lá, viu? Tá aí uma coisa que não entra na minha cabeça. Qual é o problema de ensinar os filhos em casa? Então, não vejo nenhum. Coloca na escola pública. Pode faltar todos os dias que mesmo assim passa de ano e ninguém dá a mínima para as faltas. É isso mesmo. Vamos ver aqui que o Nicolas, né? Ele se pronunciou aqui. Vamos ver como ele falou isso aí pra gente entender melhor esse caso aqui e ver o que ele vai... a iniciativa que ele vai tomar aí, né? Vamos ver. Galera, imagina você tomar uma multa de R$1,5 milhão e 50 dias de prisão
por educar seus filhos em casa. Pois é exatamente isso que aconteceu no Brasil. Aqui, juízes condenaram um casal a 50 dias de prisão por educar as próprias filhas em casa, lá em São Paulo. E no Paraná, uma família que também fazia ensino domiciliar chegou a sofrer uma multa de que bateu quase R$1,5 milhão. Eu não sei se você entendeu, eu vou repetir. Pais que estavam educando seus filhos em casa foram tratados como criminosos. Do mesmo jeito que eu fui pra cima do juiz, né, que soltou um pedófilo aqui em Minas Gerais, a gente também vai levar esse juiz também pro Conselho Nacional de Justiça. Porque, no caso de São Paulo, as meninas estudavam em casa, tinham rotina, tinham acompanhamento, liam cerca de 30 livros por ano. A média do brasileiro é 3 por ano. Olha só, elas liam 30 livros por ano. O tanto de livros que ela lia por ano, eu não consegui ler minha vida toda. Eu não li minha vida toda. Será que essas crianças estavam sendo bem ensinadas? Cabe a pergunta aqui, viu, ao seu judiciário, sei lá. Estudava matemática, ciências, história, geografia, inglês, latim, piano e ainda participava do coral. A mãe já tinha formação em contabilidade. Aí, para melhorar a educação das filhas, ela foi lá e se formou em matemática e pedagogia. Agora, olha a inversão de valores. Ao invés de ser visto como zelo, um cuidado, ela acabou sendo condenada por abandono intelectual. E a decisão, ela cita o fato de que as meninas não gostavam de funk e sertanejo. Olha a cara do juiz que decidiu isso. A skin literalmente não falha. No Brasil de hoje, se a criança ela sai da escola, sei lá, não gostavam de funk e sertanejo. Olha a cara do juiz que decidiu isso. Esse foi o juiz? Juiz de direito LGBT? A skin literalmente não falha. No Brasil de hoje, se a criança ela sai da escola, sei lá, analfabeta, tá tudo bem. E há de vocês falar alguma coisa, né? Porque pode soar como preconceito linguístico. Mas se uma família ensina bem dentro de casa, aí o sistema literalmente é um eixo de crime. E lá no Paraná, foi outro caso bizarro. Uma família passou 2 anos ensinando os filhos em casa, com registro de atividades, acompanhamento, conteúdo regular e até atividades práticas. Mesmo assim, ele sofreu uma multa diária que chegou a quase R$1,5 milhão. A família teve sua conta bloqueada, carro bloqueado, pressão psicológica. E eu te pergunto, esse é mesmo o maior problema da educação brasileira? Porque no Pearson, né, que é uma avaliação internacional de leitura, o Brasil ficou entre os últimos colocados. Quase 4 em cada 10 alunos brasileiros do 4º ano não dominavam nem as habilidades básicas de leitura, como, por exemplo, localizar uma informação clara dentro de um texto. No PISA de 2022, 73% dos nossos estudantes tiveram baixo desempenho em matemática. Em leitura, metade ficou em baixo desempenho. Então, assim, o Estado, ele fala em alfabetizar, fala em ensinar matemática, fala em formar milhões de crianças. Aí quando uma família decide assumir a responsabilidade de educar melhor os seus próprios filhos... Porque assim, a família tá assumindo a responsabilidade pela criança que colocou no mundo. É igual eu aqui, eu coloquei uma criança no mundo, eu assumo a responsabilidade por ele, entendeu? Então, se eu ensino ele, eu gostaria. Eu gostaria de ter a oportunidade de ensinar meu filho em casa. Tipo assim, eu vou colocar meu filho na escola, tá? Já coloquei escolinha boa, achei uma escolinha boa aqui, vou colocar ele. Coloquei ele, já tá estudando. Mas assim, se eu quisesse ensinar ele em casa, eu queria ter essa escolha. Eu quero ter esse poder de escolha. E não que alguém escolha por mim como que eu vou criar o meu filho. Tá errado. Aí parece o mundo inteiro para poder punir eles. De fato, galera, a crise educacional do Brasil não é uma crise, é um projeto. E só para ficar bem claro também um ponto. Aqueles que amam ficar distorcendo, né, os meus vídeos. Eu não tô falando que todas as famílias devem fazer ensino domiciliar, não. A escola tradicional ela vai continuar existindo, milhões de famílias vão continuar escolhendo a escola e tá tudo bem. O que a gente tá defendendo é liberdade com responsabilidade. A família que quiser educar em casa, com regras, acompanhamento, avaliação, transparência, compromisso real com o desenvolvimento da criança, deve ter esse direito respeitado. Porque o filho não pertence ao Estado, o filho pertence à família, caramba. O próprio STF, lá no tema 822, não diz que o homeschooling é incompatível com a Constituição. Pelo contrário, declarou constitucional e que apenas faltava uma lei federal para regulamentar. E esse projeto já existe, que é o 1338 de 2022, que regulamenta o homeschooling. Já foi aprovado na Câmara dos Deputados e adivinha, tá parado no Senado, lá na presidência da Comissão de Educação, com a Tereza Leitão, que é senadora pelo PT, que não colocou o projeto em votação. Então assim, enquanto o Senado ele não vota isso, quem tá pagando a conta são as famílias, que ficam inseguras, estão sendo processadas, perseguidas, crianças são expostas e decisões absurdas como essa vão se multiplicando pelo país. Então por isso a gente vai atuar em duas frentes, né? Primeiro, o Guilherme Kilter e eu, a gente vai até o Conselho Nacional de Justiça para apurar essa conduta deste juiz com seriedade. E segundo, para poder realizar uma audiência pública na Comissão de Educação na Câmara para poder o Senado também pautar e votar a regulamentação da educação domiciliar no Brasil. O Brasil precisa parar de tratar a família como inimiga e criminosa. Crime mesmo é o que a esquerda fez e continua fazendo com a educação desse país. Eu tô com o Nicolas, viu? Eu tô com o Nicolas assim, porque assim... Eu, como eu disse pra vocês, eu vou colocar o meu filho já tá na escolinha. Ele tá na escolinha. Mas eu gostaria de poder escolher se de repente eu quisesse ensinar ele em casa, entendeu? Imagina um juiz ter o poder de condenar um país inteiro. É complicado, hein? Então fala o senhor pai e mãe no ensino em casa. Disse para o filho que nós, afrodescendentes, somos ladrões e criminosos e que os membros das ONGs da supremacia branca que está...
Eu não entendi não, que é isso? Não podemos permitir de forma alguma que o Estado ou essa justiça, falou um palavrão, progressista e hipócrita decida como devemos criar e educar nossos filhos. Nossas crianças não pertencem ao Estado, como eles pegam. Querem crianças nas escolas podes, para serem doutrinadas. É complicado, hein? Não vejo Nicolas indignado com o pastor que acolentou a própria filha na cama até a morte. Peça justiça por ela. Quem sabe se estivesse estudando em uma escola, estaria viva. Que isso? Que notícia foi essa aqui, hein? Que loucura, um pai e o pastor? Que isso, hein? Cada coisa, esse Brasil, com esse tipo de ideologia aí no poder, tá acabando com tudo. Que faça valer a justiça, não pender a justiça para sua tal bandeira ideológica, sei lá qual for. Eu não entendi nada. Ó, o magistrado apontou uma suposta discriminação e preconceito no ensino. Segundo a sentença, o fato de as meninas não consumirem gêneros como funk, sertanejo e educação ser focada em arte sacra de uma visão licida de mundo. Ele também criticou a ausência de conteúdo sobre sexualidade, gênero, cultura afro, religiões e plano de estudo familiar. Sei lá, hein? Eu não... Pessoal, tem que entender uma coisa. O Brasil... Galera, imagina você tomar uma multa. O Brasil tá aí. O Brasil, eu acredito que a tendência agora... Jesus tinha que voltar logo, porque tá tudo diferente, tá tudo estranho. Eu não sei mais o que é certo, o que é errado. Mentira, eu sei sim. Deixa comigo aqui que eu trago as atualizações disso aqui pra vocês, tá bom? O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o seu like, deixa o seu comentário ali. Um beijinho aí pra vocês.